Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e a gente vai sair do vídeo de hoje com uma pipeline de testes criada no CI do GitHub Actions. É isso mesmo, esse é um assunto onde as pessoas vêm falar muito com a gente, que tem muita dúvida em como criar aí uma pipeline para o seu projeto de testes, né? A gente vai utilizar aqui no vídeo de hoje o GitHub Actions como CI. É um CI que está crescendo muito, né, ultimamente, né? Está sendo muito utilizado em projetos de desenvolvimento e também em projetos de teste, né? O mais famoso aí talvez seja o Jenkins, né? O pessoal geralmente usa o Jenkins, mas o GitHub Actions tem se mostrado um cara muito interessante também. A gente vai configurar aqui 3 abordagens para a nossa pipeline ser executada. Né? No mesmo arquivo aí, no mesmo arquivo de configuração, a gente pode configurar para que esses testes sejam executados sempre que a gente der um push no nosso projeto, sempre que a gente abrir um PR para o nosso projeto, o que é muito interessante porque a gente pode criar uma regra no GitHub onde a gente só pode fazer merge do nosso código caso todos os testes passem, então é uma abordagem bem legal. E a terceira abordagem, aí, a terceira estratégia, é o agendamento de execuções. Por exemplo, eu quero que meus testes sejam executados todos os dias às 10 da manhã e às 3 da tarde, todos os dias da semana, o ano inteiro. A gente pode abordar aí diversas estratégias de agendamento de execução também, tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí a nossa configuração da pipeline, tá? Eu vou só diminuir aqui um pouco a minha câmera. Beleza. Bom, eu tenho aqui um projeto já criado com o Concept.js, tá? Eu só escolhi ele porque ele é mais rápido mesmo, é um cara que eu já tinha pronto aqui, mas essa estratégia do GitHub Actions pode ser utilizada em qualquer projeto, tá? Basta ter a estrutura certa dentro do teu projeto que o GitHub Actions já vai funcionar sem nenhum problema, beleza? Então eu tenho aqui já configurado o Concept.js, é um teste que não faz absolutamente nada, ele só acessa aqui a página do Google. No meu arquivo de configuração aqui eu setei minha URL para a URL do Google, ele só vai acessar ali o Google e beleza, tá? Eu estou utilizando aqui o Playwright, que ele é um cara muito interessante, até aconselho vocês a dar uma estudada nele, porque ele não precisa do WebDriver aí, de um server separado para poder fazer comunicação com o driver, com o browser, perdão. Ele se comunica diretamente com o navegador. No caso aqui a gente está utilizando o Chromium, né, que é um bin aí do Chrome. Então ele se comunica diretamente com o browser, né? O que torna nossos testes ainda mais reais, né? Simulando um usuário de fato utilizando o nosso sistema, tá? Uma outra coisa que eu configurei aqui é só esse show false. Quando eu executar meu teste, ele não vai abrir o navegador, tá? Então se eu rodar aqui o meu teste, ele vai simplesmente rodar com um navegador fechado, digamos assim, tá? Se eu setar esse cara para true, ó, já passou ali, foi bem rápido. Se eu setar ali para true, ele vai executar da mesma forma. A diferença é que ele vai abrir aí o navegador, ó. Então, acessou o URL do Google sem problema nenhum, tá? Então, eu vou voltar aqui para false, lembrando que o nosso teste aqui não faz nada, ele só acessa realmente a página do Google, tá? Então vamos lá, para a gente criar essa estrutura aí do GitHub Actions, a primeira pré-condição, ou a única pré-condição eu diria, é que o nosso projeto esteja no Git, beleza? Então a gente só precisa ter o nosso projeto lá dentro do Git, no versionamento de código do Git. Somente isso, não precisa configurar nada lá dentro, não precisa habilitar absolutamente nada, é só ter ele lá dentro do Git, beleza? Bom, o meu projeto já está no Git, a gente pode ver aqui que eu estou na branch main, beleza? Ó, eu estou aqui dentro, aqui está ele dentro do GitHub, tranquilo? Aqui eu tenho meu GitHub Actions, ele está vazio, não tem nada, porque eu ainda não configurei nada para esse projeto, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma branch nova, então git checkout -b, vou botar aqui pipeline, beleza? Já criei a minha branch. Por que eu estou criando uma branch nova? Porque quando eu abrir o PR, meus testes também vão ser executados, beleza? Então vamos lá. A estrutura padrão que o GitHub Actions espera é que na raiz do nosso projeto a gente tem uma pasta chamada GitHub, beleza? Dentro dessa pasta GitHub, a gente precisa ter uma nova pasta chamada Workflows, beleza? E dentro dessa pasta Workflows, a gente precisa ter um arquivo com o nome da nossa pipeline. Eu posso ter diversos arquivos com estratégias diferentes, cada arquivo roda um teste diferente, enfim, a gente pode ter várias abordagens. Eu vou criar um somente aqui, vou botar aqui
test.yaml, tá? Esse arquivo precisa ter extensão YAML, então é .yml. Lembrando que o YAML é basicamente um arquivo de texto, digamos assim, tá? Então tem que prestar muita atenção na indentação dele. Não pode ter nenhum espaço sobrando, nenhum espaço faltando, tá? Então tem que prestar muita atenção nesse quesito, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um name aí para nossa pipeline, né? Para esse arquivo aqui. Vou botar o nome de execução de testes regressivos, pode ser, tá? Sem problema nenhum. Beleza, a gente já criou um nome aqui para nossa pipeline. E depois disso a gente precisa dizer em que momento que ela vai ser executada. Então eu vou botar aqui a tag on, beleza. Lembrando que ó, a gente precisa dar o tab certinho para poder ficar o espaço certinho. Se eu botar um espaço só, ele vai dar erro, então são 2, então é só dar um tab que ele já vai identando bonitinho pra gente sem nenhum problema, tá? Eu tenho uma colinha aqui para ficar mais rápido, então on, em que momento que eu vou executar? Eu vou executar sempre que eu der um push. Em qual branch? Na branch main, beleza? Eu também quero que execute sempre que eu abrir um pull request. Então quando eu abrir um PR, eu quero que esses testes sejam executados também. Então on push e on pull request, sempre na branch main, beleza? Você pode mudar de acordo com a sua estratégia sem problema nenhum. E o terceiro momento que vai ser executado é num agendamento. Então eu vou agendar um momento para a execução desse teste. Então eu vou pegar minha colinha aqui, beleza? E vou colocar um schedule aqui, só identar certinho, beleza? Então eu vou botar um schedule com um cron. Esse cron é o momento da execução. Só vou trocar a aspa aqui que está errada, beleza? Bom, o que isso aqui significa? Cada parâmetro desse significa uma configuração, digamos assim. Então, meus testes vão ser executados sempre no minuto zero. Então, no minuto zero, meu teste vai ser executado. Todas as horas. Eu vou mudar isso aqui para colocar às 9 da manhã, sempre separando com vírgula, às 11 da manhã, às 3 da tarde e às 18 horas. Tá? Isso aqui você pode colocar de acordo com a sua estratégia, como você achar melhor. Beleza? Então, eu vou executar sempre no minuto zero, às 9, às 11, às 15 e às 18 horas, beleza? O próximo parâmetro é quais os dias do mês que eu quero executar. Então aqui eu vou deixar um asterisco, porque eu quero que rode todos os dias do mês, do dia 1º até o dia 30 ou o dia 31. O próximo parâmetro, quais os meses do ano que eu quero que execute essa pipeline. Então vou deixar um asterisco, eu quero que rode de janeiro a dezembro, beleza? E o último parâmetro são os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu quero que execute só de segunda a sexta. Então, segunda é o 1, terça 2 e assim por diante. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, de segunda a sexta. Lembrando que o 0 é o domingo e o 6 é o sábado. Bom, depois disso, a gente tem que configurar os nossos jobs, beleza? O que são esses jobs? Lembra que a gente está executando aqui, a gente tem um projeto de automação de testes, mas essa automação de testes podia estar dentro do meu projeto de desenvolvimento, né? Então eu poderia ter vários jobs dentro da minha pipeline. Um job que build o projeto, um job que roda os testes unitários, um job que faz a publicação no ambiente de produção, beleza? Aqui a gente só vai ter um job que é a nossa execução dos testes end-to-end, né? Então eu posso criar um nome que eu quiser, vou botar E2E testes, sem problema nenhum, beleza? E a gente precisa informar também qual é a máquina que vai executar essa minha pipeline, esse meu arquivo aqui. Então, aqui embaixo eu vou colocar run on Ubuntu latest. Então, sempre na última versão do Ubuntu, no Linux, beleza? Bom, depois disso, a gente já pode configurar quais são os nossos steps da execução. O que são esses steps da execução do nosso teste? A gente tem um passo a passo para poder rodar esse teste. Lembrando que a pipeline vai ser executada em cima de uma máquina lá do GitHub Actions. Então ela vai ter que clonar o projeto, baixar as dependências, instalar as dependências que a gente precisa, né? Ele vai fazer checkout do projeto, baixar as dependências, a gente vai mandar rodar nosso teste. Então a gente tem que fazer esse passo a passo para poder fazer a execução, como se estivesse baixando o projeto na tua máquina, beleza? Então a gente vai criar esses steps agora. Então a gente vai dar aqui um steps
2 pontos, nova linha, sempre lembrando de identar bonitinho, beleza? E o primeiro step que a gente vai fazer, o primeiro passo, é fazer checkout no nosso projeto, beleza? A gente precisa clonar ele do GitHub, então a gente vai dar um name para ele, a gente pode botar qualquer coisa, checkout projeto, pode ser. E esse uses aqui já é uma pré-configuração do GitHub Actions. A gente vai ver no decorrer do vídeo que ele já tem algumas coisas pré-prontas, que a gente só manda usar essa configuração e ele já faz automaticamente para a gente. Isso é muito interessante. Normalmente, quando você vai clonar um projeto aqui no GitHub Actions, a gente utiliza esse actions/checkout v2. Ele já é feito pelo próprio GitHub Actions. Isso aqui é basicamente o criador aí dessa pré-configuração, tá? O próximo step que a gente vai colocar aqui é a configuração do Node nessa máquina. Então, deixa eu colocar bonitinho aqui, identando. Então, eu estou colocando aqui um name, eu posso botar o nome que eu quiser de novo. Então, estou dando só um setup Node.js environment, estou configurando aí o ambiente para o Node, beleza? E, de novo, é uma pré-configuração do Actions, tá? Então, setup Node 2.2.0, beleza? Então, vamos lá para o próximo step. O próximo step que a gente vai fazer é instalar as dependências do nosso projeto, né? Lembra que quando a gente tem um projeto JavaScript Node, né, a gente tem esse package.json com as nossas dependências. E para instalar as dependências, a gente precisa dar um npm install, né? npm install. Então a gente precisa fazer isso no nosso projeto aqui na pipeline também, tá? Então eu vou dar aqui um nome para esse step, que é install dependencies, beleza? E ele vai dar um npm install. Quando eu dou um run, é como se eu tivesse, não, eu estou rodando aí um comando no terminal, tá? Dessa máquina, tá? Então só vou voltar isso aqui para cima. Quando a gente tem isso aqui, a gente pode ter vários comandos aqui embaixo, tá? Mas como eu vou executar somente um comando, eu posso botar esse cara aqui para cima sem problema nenhum. Beleza? A gente já está acabando aí a configuração desse cara, faltam só mais 2 steps. O próximo é a configuração do cara que a gente está utilizando para rodar os nossos testes aí, né? O Playwright, que a gente configurou aqui no nosso arquivo de configuração como um helper, né? Então a gente precisa configurar ele também. Então, isso aqui já é um cara pronto que já tem para a gente ser utilizado, ele é feito pela Microsoft, ele só faz o setup do Playwright dentro aqui dessa máquina do GitHub Actions, beleza? Sem problema nenhum, é só colocar esse cara aqui. E o próximo passo é sim executar o nosso teste, finalmente, né? Então, depois de fazer toda essa configuração, a gente vai mandar rodar o nosso teste. Então, run Codecept.js testes. Qual que é o comando? npx Codecept.js run. Quando a gente tem esse run aqui, quer dizer que a gente está mandando rodar no terminal da máquina aqui do GitHub Actions. E beleza, pessoal. Tá pronta a nossa configuração da nossa pipeline, tá? Então, para a gente ver se isso aqui vai funcionar, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um git add ponto. A gente está criando o pacote para poder mandar lá o PR para o GitHub. Então, git add ponto, git commit-m, criação da pipeline de testes. E agora a gente vai dar um git push. Lembrando que a gente não tem essa branch lá, então a gente precisa rodar esse comando aqui para criar a branch lá no GitHub. Então, ó, a gente já está fazendo a abertura do PR, tá? Então aqui, criação da pipeline de teste, aqui a gente só está abrindo um PR para poder fazer o merge do nosso código, a gente está mandando da nossa branch pipeline para branch main, beleza? Aqui eu não vou adicionar nada, a gente não vai entrar nesse contexto, a gente só quer realmente fazer a abertura do PR, tá? Então eu vou dar aqui um create pull request, e beleza, nosso PR já foi aberto, legal, e logo ele já vai começar a execução aí da nossa pipeline de testes. Ó, e já funcionou, lembra que a gente configurou para sempre que a gente abrir um PR, a gente rodar o nosso teste? Então, a gente abriu o PR e o teste vai ser executado. Por que ainda não rodou, não rodou na hora que a gente fez push? Porque a gente ainda não tinha esse arquivo lá, né? Nos próximos, quando a gente dá push na branch, esse cara aqui vai ser executado também. Então, a gente configurou para que seja executado no nosso PR, né? Então, aqui ele já começou a executar, ele está dizendo que ele está fazendo alguns checks. Se a gente vir aqui em Details ou vir aqui em Actions, ó, a gente já vai ver a nossa pipeline rodando. Ó. Criação da pipeline de testes, é o nome da mensagem do nosso PR que a gente abriu. Ó, então aqui tem os nossos jobs, ó, E2E testes, que foi o nome que a gente deu
para ele, ó. Então, entrando dentro desse job aqui, ó, entrando dentro é muito bom, né? Mas vamos lá. Então, ele já fez aqui o setup do job. Isso aqui é um cara fixo, né, da pipeline que ele cria sozinho. Ele fez o checkout do projeto, tá? Sem problema nenhum. Fez o setup do Node na máquina, beleza. Ele instalou as dependências do projeto, a gente deu um npm install, ele instalou sem problema nenhum. Ele configurou ali o per-write, ele baixou todas as dependências que precisa para esse cara, para poder ser executado nessa máquina. E depois ele fez o quê? Rodou, deixa eu fechar aqui, ele rodou nosso teste, que é o Run Codesap.js Tests. E beleza, ó, ele rodou aqui, abrir página do Google, que é o teste que a gente tinha lá no nosso projeto. E beleza, esses caras aqui, eles são criados automaticamente também, que é um post, ele desliga a máquina e tudo mais. E o nosso teste passou e já ficou verdinho aqui, ó. Se a gente for aqui no nosso PR, ele tá verdinho, porque já passou tudo que precisava, ó, e beleza. Ele passou aqui, todos os checks foram feitos e a gente já viu que nosso teste rodou na pipeline. A gente pode vir aqui, ó, Show Our Checks, ó, execução de testes regressivos, que é a nossa pipeline de testes lá, né? A gente configurou para que os testes sejam executados às 11 horas da manhã, né? Na verdade, foi às 9, às 11, às 15 e às 18. E sempre que chegar nesse horário, se a gente vir aqui em Actions, o nosso teste vai ser executado, tá? Lembrando que provavelmente não vai bater com o horário aqui da minha máquina. Por quê? Porque tem o lance do time zone, né? Tem esse esquema aí do fuso horário. Essa máquina aqui não está no Brasil, então a gente tem que provavelmente diminuir 3 horas aí do horário que a gente quer que realmente rode. Então, se eu quero que rode às 9 da manhã, eu vou configurar aqui para rodar às 6, né? Então, tem esse detalhezinho também. Provavelmente deve ter um step aí que muda aí o time zone da máquina, mas a gente ainda não fez isso. Então, sempre que chegar nesses horários aqui, que na verdade é 6, né? 9, 11 e 15, porque tem que diminuir 3 horas por causa do fuso horário, os nossos testes vão ser executados automaticamente, tá? Aqui ele executou, ó, no PR, mas sempre que ele for executado pelo agendamento, vai aparecer aqui a execução dele também, e vai aparecer aqui que ele foi executado pelo cron, tá? Pelo agendamento. E assim foi criada a nossa pipeline de testes. Agora, sempre naquele momento que a gente configurou, todos os nossos testes vão ser executados. Lembrando que, imagine, todos os dias, às 3 da tarde, é criada uma nova versão da sua aplicação. Então, todos os dias, às 4 horas da tarde, você manda rodar todos os testes para ver se nada quebrou. E assim a sua pipeline vai ficar rodando diariamente. Ou você quer que rode todas as horas, você quer que rode a cada 3 horas, sem problema nenhum. É só configurar e isso vai funcionar sem nenhum problema. Beleza? Então é isso, a gente criou nossa pipeline, a gente viu que é muito fácil, você pode mudar a sua abordagem, mudar os dias de execução, mudar o agendamento, enfim, criar regras aqui no GitHub para só poder mergear o seu código caso todos os testes passem na hora que abrir um PR. Então são várias abordagens aí bem legais que a gente pode criar. Beleza? Então é isso, espero que tenha gostado. Qualquer coisa é só chamar a gente. Mais sugestões de vídeo é só colocar aqui nos comentários, beleza? Te vejo no próximo vídeo.